Mandalas e ciclicidade são dois assuntos que estão muito presentes na minha vida e que eu adoro falar sobre, mas o que será que esses dois universos têm em comum? Meu nome é Carol Agni, eu sou taróloga e artista visionária, e nesse vídeo a gente vai conversar mais a fundo sobre essa íntima conexão entre ciclicidade e mandalas. Em sânscrito, mandala significa círculo, ou seja, aí a gente já tem uma grande conexão entre as mandalas e a ciclicidade. O círculo, ele não tem início e não tem fim. Ele está muito conectado com a ciclicidade, por esse simbolismo do nascer, crescer, se desenvolver, morrer e renascer. Essa eterna espiral da vida, onde a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai evoluindo, mas também chega esse momento onde a gente precisa deixar ir, onde a gente precisa desapegar e se preparar para uma nova etapa, para uma nova fase, para um novo momento da nossa vida. Quando a gente se conecta com as mandalas, automaticamente a gente está se conectando com os ciclos. E não só os ciclos fora, mas também os ciclos dentro de nós. Até porque o que está fora é como o que está dentro. Existe essa correspondência, essa extensão do interior e do exterior. Criar uma mandala, ou então observar, desenhar, pintar, seja a forma de contato que for, nos coloca cara a cara com esse simbolismo do círculo, da espiral, porque quando a gente cria uma mandala, a gente sempre começa a partir do centro, onde tudo se expande ao redor, onde tudo se conecta e vai expandindo nessa eterna espiral, assim como a espiral da vida. E aqui eu tô falando das estações, das fases da lua, dos anos, do próprio dia que existe, né? O dia e a noite, o levantar, acordar e o adormecer, se recolher, e as próprias fases da nossa vida, onde a gente nasce, cresce, se desenvolve, vivencia várias coisas, várias alegrias, vários desafios, nascimentos, mortes e renascimentos simbólicos durante todo o desenvolvimento da vida. Quando a gente passa a entender sobre os ciclos que existem fora, a gente também entende sobre os ciclos que existem dentro, porque os ciclos que existem fora são os ciclos naturais, são os ciclos da natureza, são os ritmos, e nós somos natureza. Muitas vezes a gente tem isso de se ver fora da natureza, de se ver desconectado a ela, mas na verdade nós somos natureza, então esses ciclos também se aplicam a nós. E aí, quando a gente está entendendo mais sobre esses ciclos fora, como as fases da lua, as estações do ano, essas energias do plantar, do crescer, do colher, do desenvolvimento, da poda, a gente passa a entender sobre a ciclicidade que existe dentro. E quando eu falo a ciclicidade que existe dentro, é o próprio ritmo de cada um de nós. As mandalas nos ensinam a acolher essa ciclicidade. A gente passa a entender que cada criação tem o seu próprio tempo, cada pessoa tem o seu próprio ritmo. E a gente para de querer acelerar algumas coisas que estão no seu processo natural, que estão no seu processo de desenvolvimento natural, no seu ritmo natural. Por exemplo, algumas mandalas vão levar dias para serem finalizadas, outras meses, outras talvez até anos, e tá tudo bem. Cada arte tem o seu próprio tempo, porque quando a gente está criando uma arte, aqui falando de mandalas ou qualquer outro tipo de arte, seja qual for a forma da expressão, é importante a gente perceber que a arte, ela é uma manifestação, ela é uma materialização do sutil, onde a gente canaliza esse sutil, processa e coloca para fora através de nós, através da nossa expressão. Então é importante que a gente perceba que antes da arte estar materializada, pronta, concretizada, existe todo um processo interno, existe todo um processo no sutil, no invisível, que a gente não está vendo. E a gente só precisa confiar, acreditar que esse movimento está acontecendo. Só que esse movimento, ele segue o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo também. Às vezes o ritmo do visível, da matéria, não é o mesmo ritmo do sutil. Isso explica talvez o porquê muitas criações têm o seu próprio tempo, porque é o tempo de amadurecimento do processo interno de cada um. Cada pessoa vai ter o seu processo. Não existe um tempo determinado para finalizar uma arte, porque é algo muito pessoal e é algo muito interno, principalmente quando é uma arte com esse viés do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, dessa conexão interior e com o sutil. Na minha vivência com criações, seja de mandalas ou de outras artes em tela também, eu já levei mais de um ano criando uma arte, e eu poderia talvez ter ficado frustrada por não conseguir finalizar aquela arte, mas como eu já vinha estudando
estudando sobre ciclicidade, como eu já tinha essa conexão, eu entendi que estava tudo bem, que era o tempo daquela arte. E é muito interessante que essa arte que eu fiquei mais de um ano pintando, eu já tinha canalizado várias mensagens sobre ela, eu já tinha entendido muito do simbolismo das cores, eu já tinha entendido várias coisas que tinham surgido ali, mas eu não tinha de fato integrado. E eu não sei se você entende, mas tem uma diferença entre a gente entender os simbolismos que estão sendo ali expressos e a gente não ter integrado eles de fato, não ter vivido eles, não ter vivido na pele. E claro que nem todas as artes vão ser assim, mas essa era uma arte muito profunda, inclusive o nome dela é Profundezas. E ela falava de processos densos, de processos internos, de mergulhos muito profundos. E aí só depois que de fato eu vivi aquelas experiências na pele, que eu entendi realmente as simbologias que eu estava expressando naquela arte, eu consegui finalizar ela. E claro que esse insight não veio do nada, eu demorei um pouco para entender isso, não foi totalmente do nada. Mas quando veio, eu tive muita clareza de que estava totalmente conectado, que eu nunca conseguiria ter terminado essa arte antes de ter vivido determinadas situações que me colocaram frente a frente com o que eu estava querendo falar sobre ela. E a vida faz muito isso com a gente, não só na arte, mas como um todo. Às vezes a gente precisa de fato viver algo para poder falar com propriedade sobre aquilo. É muito difícil a gente falar sobre alguma coisa que a gente não viveu, não sentiu na pele. Até pode acontecer, mas é diferente do que quando a gente já viveu aquele processo, já esteve naquele lugar, já teve o nosso processamento, a nossa visão sobre aquilo, e só depois a gente pode estender para o mundo, falar para as pessoas sobre ela, falar, então, essa é a Profundezas, e os simbolismos dela são esse, e enfim, dissertar sobre a arte. Mas se eu não tivesse vivido tudo o que eu vivi, os processos internos, os processos profundos, os processos dolorosos, inclusive, talvez eu não tivesse conseguido finalizar ela. E aqui eu tô falando num sentido mais interno, mais sutil mesmo de processo. Mas cada arte também tem seu próprio tempo, num sentido de que às vezes a gente precisa amadurecer alguma técnica. Às vezes a gente não está conseguindo finalizar porque falta algo, falta um conhecimento que a gente ainda não acessou, que a gente ainda não tem, que talvez a gente ainda não estivesse pronto para acessar. E aí, quando a gente acessa de fato, a gente consegue finalizar. Eu tô falando aqui de arte, mas isso se aplica na vida como um todo. Muitas vezes a gente quer estar em um lugar, quer alcançar determinada coisa, determinada posição, determinada situação, mas a gente não consegue porque a gente ainda não está pronto internamente para estar naquele lugar. É um trabalho que acontece de dentro para fora. A gente precisa se sentir pronto em vários níveis, não só no nível da matéria, a gente precisa ir abrindo espaço para assumir para o universo que a gente está pronto e que a gente está entendendo o que está acontecendo e está se preparando cada vez mais para alcançar esse nosso desejo, esse nosso sonho, essa posição, esse cargo, esse emprego, seja lá o que for. Mas voltando aqui nas mandalas, que é o foco principal do que a gente está falando, mandalas e ciclicidade. É muito interessante porque o meu primeiro contato com o assunto ciclicidade de uma forma mais consciente foi através da mandala lunar, uma agenda voltada para autoconhecimento, ciclicidade, fases da lua, menstruação. E através dessa agenda, eu comecei a observar os meus ciclos. Eu comecei a observar os ciclos externos, os ciclos da lua, eu observava muito mais a lua, as estações do ano, e observava os meus ciclos internos também. E na mandala lunar foi a primeira vez que eu desenhei uma mandala. E isso é muito síncrono, é muito bonito. Quando eu percebi isso, eu percebi que já tinha essa conexão muito profunda. Mas o que eu quero dizer com isso? Que estar conectada à ciclicidade me conectou às mandalas. E o vice-versa também acontece. Se conectar às mandalas também nos conecta à ciclicidade. Como eu falei, a ciclicidade fora, a ciclicidade dentro. Também existe essa correspondência. O que está dentro é como o que está fora, o que está em cima é como o que está embaixo. E hoje eu percebo que não é por acaso, que nunca foi por acaso eu gostar de falar desses dois assuntos, esses dois assuntos estarem tão conectados comigo, porque na verdade eles nunca estiveram separados. E o fato é, depois que eu comecei a observar os ciclos, depois que eu me conectei com as mandalas, muitas coisas na minha vida mudaram, se transformaram. Eu fui aprendendo várias coisas e fui me transformando no decorrer dessas voltas que a vida vai dando, porque nas mandalas a gente também tem esse simbolismo da espiral, como eu já falei.
Cada novo momento, cada novo processo, cada aprendizado, cada desafio, cada passo que a gente dá uma nova volta nessa espiral. E não é uma espiral em 2D como a gente vê no emoji do WhatsApp. É uma espiral que a cada nova volta, a gente não volta para o mesmo lugar. Porque a gente nunca volta a ser as mesmas pessoas. A cada dia somos novas pessoas e estamos dando uma nova volta nessa espiral, uma nova camada da nossa vida. E é interessante porque nas mandalas a gente começa com o centro e ao redor desse centro essa espiral começa a se desenvolver nas camadas, nessas conexões, e isso se conecta muito com a nossa vida também, no nosso desenvolvimento como seres humanos. Porque se a gente olhar esse ponto inicial, para mim é como se fosse o nosso nascimento. Ou seja, ponto inicial, pronto, nascemos, pelo menos aqui, né, nesse momento, nessa vida, nessa existência. Estamos ali nesse pontinho. E a partir desse ponto, a gente vai construindo a nossa história, a gente vai construindo essas camadas. Então tá muito conectado realmente com a nossa essência, o nosso nascimento, a nossa vinda para cá e a construção da nossa personalidade, da nossa vida, dos nossos gostos, dos desgostos, das vivências, cada novo momento, cada nova volta dessa espiral. E dentro disso a gente pode considerar cada aniversário, cada processo, cada perda, cada início, cada novo momento foi criando essas voltas e nos trazendo para esse lugar aqui hoje, onde muitas dessas camadas são sim camadas de projeções, são sim camadas de condicionamento social da nossa família, da sociedade, da escola, são máscaras, são essas camadas que a gente vai se vestindo e vai assumindo papéis que nem são nossos, abraçando crenças que nem são nossas. E é interessante a gente pensar dentro desse simbolismo da mandala, como que a gente volta nessa espiral também. E voltar nessa espiral é muito esse processo de autoobservação, de autoconhecimento, de retornar para a essência sempre, de partir da essência, expandir, conquistar, viver, crescer, mas voltar para ela também. Então é a expansão e o recolhimento, mais uma vez, os ritmos. Quando a gente retorna para esse centro, quando a gente retorna nessa espiral, a gente vai entendendo cada uma dessas camadas, a formação de cada uma e o que realmente faz sentido para nós e o que não faz. Quais dessas camadas a gente deseja seguir carregando ou a gente gostaria de tornar diferentes. Porque sim, nas mandalas é possível que a gente vá lá e faça correções, faça ajustes para tornar essa mandala mais harmônica, mais coerente com a energia que a gente está querendo trazer para o mundo. E aqui eu estou fazendo essa comparação entre as mandalas e a nossa vida, o nosso desenvolvimento como seres humanos. As mandalas são consideradas sagradas e elas nos colocam diretamente de frente com esses processos, com esse processo de mergulho interior, com esse processo de autoobservação, de autoconhecimento, de entendimento da ciclicidade da natureza fora e também da natureza dentro. Cada vez que a gente cria uma mandala, que a gente olha uma mandala, que a gente se conecta com uma mandala, a gente está se conectando, no fim das contas, com nós mesmos, através de diferentes energias que aquela mandala está trazendo, mas todas aquelas energias em algum lugar ressoa dentro de nós. E claro, essas energias variam de acordo com a ativação dessas mandalas, com a vibração, a frequência de cada uma delas, as cores, a base numérica, mas o fato é que tudo isso ressoa dentro de nós e a gente pode aprender muito. Aqui eu trouxe esse exemplo da ciclicidade, foi algo que me conectou com as mandalas, mas que as mandalas também me conectaram com os ciclos, então existe essa correspondência, existe essa conexão, e eu trouxe aqui só um dos exemplos da forma que as mandalas podem impactar a nossa vida de forma muito positiva, podem transformar a nossa vida, transformar a nossa visão, transformar a nossa realidade. Eu intenciono que você desfrute dessa reflexão e se ela ressoa com você em algum lugar, me conta aqui nos comentários. E se você quiser adentrar mais nesse universo das mandalas, já me segue lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vai ser um prazer ter você nesse mergulho no universo das mandalas.